Olá para você, estamos mais uma vez aqui pela TV Indaiá, canal 26 UHF, este é o Papo Livre que está no ar e eu sou Jair Italiani, com você pelos próximos 30 minutos aqui com a Carolina Soares também, que é a nossa convidada de hoje. Ela vai falar sobre a Marcha Mundial das Mulheres de Indaiatuba. Carolina, tudo bem? Tudo bem. Que bom, fale para a gente sobre esse evento que aconteceu no dia 26 de março, que é a Marcha Mundial das Mulheres. Do que se trata? No último dia 26 a gente organizou um piquenique, né? Aqui em Indaiatuba a gente tem um núcleo da Marcha Mundial das Mulheres. E no último dia 26 a gente organizou um piquenique feminista para a gente tratar, a gente fez um debate sobre o que é ser mulher na nossa sociedade, né? E o que é ser mulher nessa sociedade? Ser mulher na sociedade é enfrentar relações desiguais, né? Porque dentro do debate a gente conseguiu levantar muitos aspectos do quão desigual são as relações entre homens e mulheres na nossa sociedade. Ainda hoje? Ainda hoje. Por exemplo, dentro da economia, ainda hoje no Brasil, as mulheres com o mesmo nível de instrução, né, com um nível superior, estando no mesmo posto de trabalho, recebem ainda 30% a menos que os homens. Né? Mas, por exemplo, essas grandes CEOs, essas grandes empresárias, elas também entram nessa conta ou não? Também entram. As mulheres em espaços de poder, elas são mais desvalorizadas, né? No espaço da produção, a gente tem essa taxa de 30%, né, de desvalorização salarial. Já em espaços de poder, as mulheres muitas vezes são contratadas para esses postos, né, de poder dentro das empresas para realmente ganhar menos. Caramba! Se fosse um homem, com certeza ganharia mais. Nossa, até porque eu tenho um amigo meu cuja a tia dele, se não me falha a memória, ela está na faixa dos 40 anos e ela é a CEO da maior empresa de tabaco da América Latina e ela é CEO lá no Chile. E assim, é uma relação muito legal porque assim, é ela quem é vamos dizer assim, o chefe da família. Ela tem um salário espetacular, ela tem um apartamento gigantesco, ela tem um monte de mordomia, um belíssimo salário, e o marido dela ganha para ficar fazendo companhia, ou seja, a posição é justamente inversa. Sim, são casos totalmente excepcionais, né? Principalmente na América Latina, porque a maior parte da população em situação realmente de vulnerabilidade, de precarização do trabalho na América Latina, se a gente for olhar para a massa, são as mulheres, né? E na América Latina a gente ainda tem um agravante da questão étnica, né? Quem vai estar mais valorizado dentro das relações sociais, econômicas, vão ser as mulheres negras, as mulheres indígenas. Que coisa de maluco ainda, né? E como é que funciona esse movimento? Ele é um núcleo de um movimento maior, não é isso? Sim, exatamente. A Marcha Mundial das Mulheres, assim como o próprio nome diz, é uma marcha mundial, né? É um movimento mundial de mulheres por essa libertação, né? Por essa busca de igualdade entre homens e mulheres na nossa sociedade. Daí a marcha ela busca fazer essa relação entre o local, né? A localidade, aqui no nosso caso em Indaiatuba, o nacional, né? E o global. Qual é a luta das mulheres assim nesses três eixos? Você diz que há essa diferenciação entre homens e mulheres, e aí como é que você daí trabalha essa questão, por exemplo, em países como a África, Oriente Médio, onde a mulher é nada? Se aqui é complicado, lá é nada. Como é que se trabalha isso daí? Daí a luta se dá de forma mais incisiva, né? Aqui a gente já teve muitas conquistas, fruto de luta das mulheres, né? Que já lutaram para a gente conseguir ter essas conquistas na Europa, nos Estados Unidos, aqui no Brasil. Mulheres precisaram lutar para isso. E morrer, como é o caso do dia 8, que é uma homenagem àquelas trabalhadoras que foram mortas numa greve. Sim, a gente tem um pouco de divergência enquanto a essa história, porque o dia 8 de março, a gente entende, se a gente pegar os relatos históricos, documentos, a gente fez até uma formação, né, com o núcleo da marcha, lá no Sindicato dos Professores aqui de Indaiatuba, a gente fez uma roda de debate sobre isso aí, desmistificando a questão do dia 8. O dia 8 de março retoma a luta das mulheres russas na União Soviética, né? Foi a luta das mulheres russas na União Soviética daí o calendário deles era o calendário antigo, né? 27 de fevereiro, que era o 8 de março, foram quando as mulheres foram para as ruas reivindicando paz, pão e terra,
que deu o estopim, né, da Revolução Russa. Então, daí a ONU, em 95, ela vai colocar... Ela americanizou a história. Exatamente. Tirou o teor de luta dessa história, né, e colocou e mistificou o 8 de março com a questão do Olha aí, uma informação que eu também desconhecia desse Tem um livro muito bom que chama As Origens do 8 de março. É de uma, se eu não me engano, é de uma autora chilena, mas ela é latino-americana. Legal. Bom, e aí, vocês trabalham, como é que vocês trabalham, como é que vocês se reúnem, embora tenha sido vamos dizer assim, um evento pontual, mas no dia a dia, como é que funciona o trabalho de vocês? Tem um núcleo duro, assim, da marcha, né, que são meninas mais orgânicas do movimento, que a gente chama, que somos em torno de 5 meninas que a gente se reúne semanalmente. Agora a gente está começando a acompanhar as sessões da Câmara, toda segunda-feira a gente vai lá, acompanha as sessões da Câmara e depois faz uma reunião para pensar realmente como que vai se dar a luta das mulheres aqui na cidade. Agora, por exemplo, tem uma pauta muito concreta na cidade que é a questão do parto humanizado. Uhum. Porque o vereador Linho, né, Carlos Alberto Rezende Linho, do PT, ano passado, ele apresentou um projeto para ter parto humanizado no AOC, para as mulheres poderem ter esse direito, né? Uhum. E esse projeto de lei precisa passar para a Câmara, pela Câmara, né? Daí tem uma comissão de redação, que no caso agora está o vereador Linho, o Massal e o Toco. E esse projeto não passa nem da comissão de redação para ir para a votação, para ir para o debate em plenário. Daí a nossa reivindicação é que esse projeto ele passe pela comissão de redação para que a gente possa falar de parto humanizado na nossa cidade. Por que não passa? Qual é a alegação? Custo? Então, na verdade, o parto humanizado, ele retira custo, né? Retira custo de analgesia, né? Retira vários custos que, na verdade, só precisa realmente passar para ir para o debate, né? E aí acaba emperrando no coisa lá. Além disso, como é que vocês organizam os eventos de vocês? Vocês falaram que vocês são em 5, daí vocês têm como é que vocês multiplicam isso? A marcha ela tem um tripé, né? A maioria dos movimentos sociais no Brasil, a gente tem um tripé muito forte que é a organização, a formação e a luta. A marcha, ela também se estrutura dessa forma, assim, né? Simplesmente. A gente se organiza para fazer formação, né? Para entender qual que é a realidade das mulheres, daí, olhando com um olhar mais local, né? Daí são vários, né? São várias pautas que a gente tem que lutar ainda, né? A questão da desigualdade salarial, da divisão sexual do trabalho, da violência. O Brasil, a gente ainda tem dados perversos de violência doméstica. E a questão do assédio? Como é que funciona? Porque a mulher, ela é inerentemente vítima de assédio com muita frequência. O tempo todo, né? Daí a gente trabalha com o empoderamento coletivo dessas mulheres, para elas estranharem, porque o assédio, ele é naturalizado na nossa sociedade, né? Isso é totalmente naturalizado. O nosso papel é desconstruir isso, que o assédio não é normal. Não é normal você ser assediada num ônibus, não é normal você estar andando na rua e alguma pessoa, tipo, invadir seu espaço, né? Você ser cantado, essas coisas. Daí a gente trabalha com o empoderamento coletivo dessas mulheres. Tirar esse olhar natural, que é ser assediada, tipo, isso não é normal, a gente tem que desconstruir isso e a gente tem que construir novas relações entre homens e mulheres, né? Em que nós sejamos respeitadas. Porque, por exemplo, o assédio, ele gera dados perversos para a vida das mulheres. Por exemplo, no Brasil a gente tem a cada 10 minutos um estupro, que pode ser reflexo, reflexo contínuo de uma sociedade machista. De uma sociedade machista e patriarcal, né? Uma sociedade machista. Se você parar para ver, acho que se não me engano, na Índia, que era normal a mulher ser estuprada, se ela vai denunciar, ela ainda é punida, né? Exatamente. Tem umas coisas muito loucas. Uhum. Que para nós ocidentais isso não faz sentido, né? E no Brasil esse dado é das mulheres que denunciam. Imagina aquelas mulheres que não vão denunciar. Mesmo com a Delegacia das Mulheres, a Maria da Penha e tudo mais, ainda... São grandes avanços. São grandes mas avanços ainda que a gente não pode negar de jeito nenhum. Mas a gente precisa construir muita luta para prosseguir. Por exemplo, a Delegacia da Mulher no Brasil inteiro trabalham em horário comercial, das 7 às 5. A maioria dos casos de violência acontecem à noite, né? Como que a mulher vai esperar até o outro dia para ir atrás, né, da Delegacia da Mulher? Daí ela acaba deixando para lá. E acaba sendo confinada nesse ciclo de violência.
É uma coisa a se pensar, realmente. Se você tem uma demanda fora do expediente, do horário de expediente comercial... Segunda a sexta, né? Não é o caso, né? Teria que ter um plantão, alguma coisa assim. Mesmo que tivesse uma delegacia, por questão de custo, nós temos uma delegacia só, tem que ter alguém da DDM nessa delegacia 24 horas fazendo plantão. Casa de acolhimento também, né? Uma coisa que a nossa cidade não tem, a casa de acolhimento às mulheres em situação de violência, o que é essencial, né? Se você está em situação de violência, é essencial você sair daquele ambiente, claro, né? Claro. Você ser recolhida, e o Estado tem um papel importante nisso, né? Porque a maioria das mulheres em situação de violência, a maioria são mulheres pobres, periféricas, que não têm condição material para sair. E nem parente perto, muitas vezes, para recorrer. Exatamente. E aí a coisa complica. Carolina, muito legal. E quem quiser saber mais, entrar em contato com vocês, como é que faz? A gente tem uma página no Facebook, né, que chama Núcleo da Marcha Mundial das Mulheres em Indaiatuba. Daí a gente está sempre se organizando, fazendo esse tripé acontecer, né? A gente se organiza, a gente se forma, a gente faz luta, a gente faz plenária com as mulheres, a gente faz piquenique para se encontrar, para debater essas coisas e fazer essa engrenagemzinha da luta mudar, para mudar essa realidade perversa que a gente ainda tem entre homens e mulheres na nossa sociedade. Legal. Gostei de saber do trabalho de vocês, obrigado pela participação, volte outras vezes, que é sempre bom a gente levar isso ao conhecimento público, e sucesso na sua empreitada. Obrigada. Você aí de casa não saia daí, daqui a pouco eu estou de volta com mais um convidado aqui no nosso Papo Livre.